Boa tarde, pessoal. Você, Leia. Boa tarde, pessoal. Eu e a turminha da vovó, Dorinha, estamos aqui reunidos mais uma vez para podermos aprender mais e mais do Criador. Vamos lá aprender? Vamos? É isso aí. Nós paramos a última historinha, né, que a gente lemos, foi sobre o amigo de Deus. Agora foi o último que a gente estudou. Ruth, Sansão, mamãe. Então agora é Samuel, o outro amiguinho do Senhor. Eita, mas são tudo amigo do Senhor. Eu sei que você está querendo falar, mas são tudo. Mesmo que falar, mas se eles passou por isso, mas são amigos do Senhor, se tornou amigo. A gente se torna amigo de uma pessoa quando a gente tem respeito por ele, quando tem carinho, quando tem amor, né? A pessoa pede uma coisa, a gente faz com maior alegria, né? Isso a gente se torna amigo um do outro. Vocês são amigos um do outro? São, mamãe. Então, quantas vezes a Ruth com medo no começo, né? A Bananinha dormia com ela, quando era a Bananinha era a Ameixa, a Mora, era a Leia, ficava trocando. Isso é amor, é respeitar o sofrimento da pessoa, respeitar quem ela é. Aí vocês se tornaram o quê? Não só irmã, mas amigas. Entendi, mamãe, então tá bom. Samuel escuta a voz de Deus. 1 Samuel 3, 9 e 16. Samuel era um menino especial que pertencia a Deus. Seus pais o deixaram viver em Siló, onde o povo adorava a Deus, em uma tenda que chamavam de tabernáculo. Samuel ajudava um homem chamado Eli, que trabalhava para Deus no tabernáculo. Certa noite, enquanto dormia, Samuel ouviu alguém chamar seu nome. Samuel. Ele correu até Eli, mas ele lhe garantiu: eu não o chamei. Samuel ouviu chamar seu nome de novo. E mais uma vez, e a cada vez ele ia até Eli. Por fim, Eli percebeu que Deus estava chamando Samuel. Eli disse: vai, deita-se e ouça a Deus. Assim, quando o Senhor Deus o chamou, mais uma vez, Samuel, Samuel, ele respondeu: fala, Senhor, estou ouvindo. Então Deus contou muitas coisas surpreendentes para Samuel. Deus começou a conversar com Samuel. É muito importante quando, né, Deus vem assim, conversa conosco, né? É maravilhoso. É a mesma coisa, filho. Não, é muito mais. Que a mamãe chegar e conversar com vocês. Filho, vamos conversar? O que você tem, Ruth? O que você quer, Romão? Rui, por que você está triste? Isso a gente conversar, saber, né? E Deus foi conversar com Samuel. Mas Deus queria contar coisa para Samuel. É que nem eu chamo vocês. Vem aqui, turminha. Mamãe vai contar uma historinha, uma coisa que aconteceu lá no passado da mamãe. Mamãe vai começar a contar quando eu era pequenininha, como que eu agia. E é mais ou menos isso que Deus chamou Samuel, para contar para ele o que estava acontecendo e que não estava agradando a Deus. Eita, mãe, então Deus estava triste? Estava, filha. Então ele escolheu quem? Samuel. E Samuel, ele era um menino especial porque ele foi lá para a casa de Eli novinho. E ele era o sacerdote do Senhor, né? E o Senhor precisava falar ali com Eli, sobre sua casa, sobre sua família. E ele usou quem? O menino Samuel. Fala assim, ó, quando Samuel cresceu, ele era criança. Quando Samuel cresceu, Deus era com ele e lhe disse muitas coisas, mas para que ele o transmitisse para todo o povo. Não foi só para ele, para todo o povo.
Um dia Samuel viu um homem chamado Saul. Deus disse a Samuel: este é o homem que escolhi para ser o rei do meu povo, os israelitas. Ele salvará meu povo de seus inimigos. Aí, tá vendo? Samuel, ele era assim, eu posso falar que ele era um profeta, missionário, se tornou também um sacerdote, né? Samuel era especial para o Senhor. E era um profeta muito abençoado. Mas não era só profeta. Ele ia fazer a missão. Era um sacerdote, porque ele ungia as pessoas. Se fosse preciso descer para batizar, ele ensinava a lei do Senhor, né? Era um grande homem, né? Mas aqui Deus escolheu para... ele falou que escolheu Saul, né? Para ser rei do povo dele, para salvar o povo dele, israelita, que são os hebreus que a gente leu, lembra? Sim, mamãe. Dos inimigos. Mais inimigo, mas Sansão destruiu, filha. Olha, não faz a mãe rir, não. Filha, ó, vamos lá. Quantas pessoas tem boa no mundo? Muita, mamãe. E ruim? Eita, mamãe, é verdade. Então, filha, se eu não destruir todos os inimigos assim, tirava um, nascia outro. Tirava um, nascia 4. Tirava 10, nascia 20. E assim ia se multiplicando. E os pequenos ia crescendo. E o povo ali não é aquele tempo não, até hoje. O povo, filho, eles... A maioria, são muitos, ainda detesta o povo cristão. Tem deles que sente até ódio em ouvir, eu sou cristã. Se pudesse, matava, enganava. Por quê? Porque as trevas não podem ir ao encontro da luz. Porque se ir, ela cai. Porque a luz é mais forte. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. E o inimigo significa trevas, escuridão. Os israelitas, que andam com Deus, significa luz. Entendeu? Entendi, mamãe. A senhora é luz, sim. A mãe é luz. Então, aqui Deus escolheu quem? Saul. Vamos lá. Deus disse a Samuel para ungí-lo e ele derramou um óleo especial sobre a cabeça de Saul para mostrar que ele era o rei de Israel. Samuel fez o que Deus lhe ordenará, né? Porque Samuel foi para poder ungir Saul rei. Contudo, o rei Saul começou a desobedecer a Deus. Assim, Deus decidiu escolher outro rei. Ele mandou Samuel para a casa de Jessé, que tinha 8 filhos. Deus disse a Samuel: escolhe um dos filhos de Jessé para ser rei. Vocês estão prestando atenção na historinha? Então, mamãe, vou fazer pergunta. Tá bom, mamãe. Então, presta atenção. Jessé mostrou todos os seus 7 filhos mais velhos para Samuel, um depois do outro. Mas Deus continuava a dizer: não é este. Por fim, Samuel disse a Jessé: você não tem mais filho? Jessé respondeu: tenho sim. Meu filho mais jovem está tomando conta das ovelhas. Samuel pediu: traga-o aqui. Assim o filho mais jovem, que se chama Davi, veio até Samuel e o Senhor lhe disse: é este. Deus mandou Samuel ungir a cabeça de Davi com óleo especial, para mostrar que ele seria o novo rei de Israel. E Samuel fez o que Deus ordenará. Né? Então vamos lá. Ameixa. Sim, mamãe. Samuel era um menino que especial, mãe, que pertencia a Deus. Parabéns. Amora. Onde o povo adorava a Deus naquele tempo? Eita, mamãe, agora você me pegou. Eu falei para vocês prestar atenção. Peraí, mamãe. Eita, mamãe. Pode pular essa? Eu sei, mamãe. Você sabe, Léo? Sei, mamãe.
Era numa tenda chamada Tabernáculo, mãe. Parabéns. Ó, então, por isso que eu falei, presta atenção. Vamos lá. Amora, Samuel ajudava que homem? Como era o nome dele? Isso aí eu sei, mãe. Então fala, Amora. Eli. Parabéns. Ruth. Quem chamou Samuel quando ele estava deitado? Chamou Samuel? Que chamou Samuel. Ah, mamãe, sim, o Senhor, Deus. Bananinha, Samuel achava que quem estava chamando ele? Ah, mãe, ele achava que era Eli. Foi lá, voltou, até que Eli ensinou ele o que ele tinha que fazer. Tá bom. Tá. Leia. O Samuel falou assim, Senhor, fale, Senhor, eu estou ouvindo. E o que Deus contou para Samuel? Muitas coisas, mãe, surpreendentes. Coisas que Samuel não sabia. Surpreendente porque é surpresa, né, filha? Sim, mamãe. Ele não sabia. É que nem um presente. Eu vou ganhar, eu não sei o que é. Tá bom. Jamelão. Deus usava, né? Que Samuel cresceu. Deus usava ele para quê? Para transmitir muitas coisas, mãe, para todo o povo. Romão? Sim, mamãe. Deus ungiu quem para ser rei? Saul, mamãe. Então foi o primeiro rei, né? Mamãe? Foi, filho. Foi o primeiro rei que existiu. Porque Deus, ele comandava tudo. Mas o povo viu outras, né? Outro povo que não era israelita, que tinha rei, que comandava isso, comandava aquilo. Eles ficaram com, eu posso falar assim, inveja. Porque eles não tinham rei, o rei era o próprio Deus. Mas ele não queria Deus no comando, ele queria um rei. Aí ele pediu um rei para Deus, Deus mandou, né, Samuel ir atrás de Saul para ser rei. Vamos lá. Rui, sim, mamãe. O que Deus falou para Samuel de Saul? Mãe, ele falou que Saul ia ser rei para salvar o povo israelita dos inimigos. Parabéns, Rui. Aí, tá vendo que a gente tem que ficar esperto, tá bom? Vamos lá. Saul, né? Ele foi ungido com o quê? Jatobá? Ai, mamãe, peraí. Um óleo especial, mamãe, lembrei. Parabéns. Só que tem um porém. Vamos lá para Ameixa. Ameixa. Saul, ele perdeu, né, a coroa dele de rei. Por quê? Mamãe, porque ele desobedeceu a Deus. Deus mandava ele fazer as coisas, né? Eu acho que ele não fazia, mamãe, porque ele desobedeceu. Quando você fala pra gente ali, a gente vai. Quando a gente só fala, vai dormir, a gente te liga a televisão, a gente vai dormir. E muitas vezes é a mamãe que te liga. Aí você fala, vai dormir, a gente fica quietinho. E Saul não obedeceu. Tá bom. Aí ele escolheu quem para ser rei? Amora? Eita, mãe, peraí. Amora, você não prestou atenção? Prestei, mamãe. Calma, mamãe. Eu tô tentando lembrar o nome do outro amigo de Deus. Já sei, mãe. Ele escolheu Davi.
Ruth, Davi era sozinho, era filho único? Não, mamãe, tinha um monte de irmão. Engraçado, né? O Davi era o mais novo. Os irmãos dele, eles eram lutador, guerreiro, né? Eles lutavam ali, né? Com o rei, que era Saul. Fazia parte do exército ali, dos guerreiros. Mas por que Deus não escolheu eles? Sei não, mamãe. Sei não. Fala aí, mamãe. Mamãe vai falar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vê o homem pela aparência, por fora. Ele vê o homem lá por dentro. Quem é o ser humano? Quem pode responder é só Deus. Olha, vocês me veem assim. Mas quem me conhece mesmo, nem eu me conheço, é Deus. Como assim você não se conhece, mamãe? Não conheço não, filha. Porque se eu soubesse o que ia acontecer no dia de amanhã, aí eu saberia como que eu ia agir, eu poderia mudar. Aí amanhã eu vou ficar muito nervosa, amanhã eu vou chorar. Não, mamãe, não, filha, é um exemplo. Ah, sim, mamãe. Aí amanhã eu vou ficar muito nervosa, aí eu vou chorar, eu vou querer sumir. Se eu soubesse o dia de amanhã, eu podia mudar o meu jeito. Quem sabe o que vai acontecer amanhã é só Deus, nem eu sei. Então, quem conhece o ser humano é só Deus. Eu conheço eu por fora. Entenderam, criança? Sim, mamãe. Então, Deus olhou para os irmãos de Davi e viu que um era mais metido, mais orgulhoso do que o outro, queria ser uma coisa que não era. E depois vocês vão entender por quê. Davi, os pais dele usou tudinho para guerra e Davi tinha que cuidar dos animais. Né? Olha, os irmãos estavam tudo lá, com Samuel e com o pai dele, mas cadê Davi? Se Deus não falasse para Samuel, tem mais um ainda. Samuel perguntou, e aí, Jessé, tem mais filho? Tem um que está trabalhando lá no meio das ovelhas. Entendeu? Entendi, mamãe. Então, às vezes aquela pessoa que a gente olha, não dá valor nenhum, é a que tem mais valor, que tem um coração mais bondoso. E aquele que a gente acha que é poderoso, porque é bonito, porque é grandão, porque tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Quando a gente vai ver achando que ele é bom, tem um coração duro. Entenderam, criança? Sim, mamãe. Então Deus olha as pessoas como? Por dentro, mãe. Esse por dentro, eu posso falar claramente que Deus, ele conhece a nossa alma. Ele conhece a nossa alma, filho. Entendeu? E ele não olha com nossos olhos carnais, não. Ele olha com o olho espiritual. Por isso que pra gente não errar, nós temos que olhar com o olho espiritual, mamãe. Você já falou, então. Então, a Ruth começa a ficar revoltada e tudo. Aí começa a brigar ali com os irmãos. Mãe, não vou brigar, não, filho. É um exemplo que a mamãe tá dando. Então, aí você começa a brigar. E o que a mamãe faz? Me bate. Não, filha. Eu vou conversar com você. Por que você tá assim, Ruth? Aí você fala, eu não gosto dela, eu não gosto dele, não sei o que, sei lá, o cara ali pra mim. Aí eu vejo que você tá com o coração duro. Mas eu começo a entrar com amor, você começa a mudar. Mãe, aconteceu isso mesmo, eu mudei, eu sei, Ruth, por isso que eu tô dando um exemplo. Para as pessoas entenderem que dentro do teu coração tinha bondade. E Deus conhecia Davi. Já Saul mostrava uma bondade que não tinha dentro do seu coração. Davi tinha. Os irmãos dele não tinham a bondade que Deus precisava para ter um rei que respeitasse e obedecesse Deus. Porque para a gente respeitar e obedecer Deus, primeiramente a gente tem que ter amor. A gente tem que amar Deus, porque a gente ama, a gente respeita, a gente obedece, né? A gente adora Ele na beleza da santidade dele. Como assim, mamãe? Adorar, filha. Cantar louvores. Lembra que eu falei que o maior presente que a gente tem para dar para Deus é o louvor? Sim, mamãe. Então tá bom. Vamos lá. Meu louvor a Deus. Eu louvo, Senhor, por chamar Samuel e por falar com ele. Obrigado, pois hoje
O Senhor fala conosco por intermédio da Bíblia. Obrigado, porque a Bíblia é sua palavra. E agradeço pelos professores que o Senhor nos dá para nos ajudar a aprender o que a Bíblia diz. É o que você está fazendo, mamãe, né? Uhum. Primeiro Deus conversava com o povo, mandava mensagem pelos profetas, né? Usava os profetas, sacerdote, né? Aí quando o povo não ouvia, Deus mandava o profeta falar, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Hoje, Deus fala tudo através da Bíblia, mas Deus ainda usa profeta para falar com o ser humano. Sério, mamãe? Sim, filha. Vocês entenderam? Entendemos, mamãe. Romão? Tchau, pessoal. Até a próxima aulinha. Tchau. Beijo no coração de cada um de vocês, tá, turminha? Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.